Boa noite a todos mais uma vez. Hoje, dia 23 de julho de 2025. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós estamos ainda estudando sobre sermões. Hoje vamos estudar um sermão intitulado O Livro da Lei, também de Sproul. Olha, são raros os sermões que a gente pode tocar em um ponto sensível, tanto quanto vamos poder com esse. O que ele vai apresentar agora para nós hoje é um tema que tem muitos que passam a vida toda cristã e não conseguem determinar bem a ligação do cristão com a lei. Eu creio que Sproul foi muito feliz nesse sermão dele. São algumas partes que nós vamos ler e eu creio que nós vamos crescer muito com esse texto. Se nós conseguirmos entender o que ele disse, meus irmãos, seremos bem-aventurados, porque é um conhecimento que está exposto na confissão de fé, nos catecismos, mas é um assunto teológico denso. Então vamos tentar hoje com bastante calma lê-lo, o texto do sermão de Sproul, e após isso a gente tira as nossas dúvidas e delibera sobre o assunto, como costumeiramente fazemos. Então vamos tentar aguçar agora a nossa mente, a nossa atenção, porque é um assunto denso, e vamos entendê-lo, tá? Então, o texto é baseado em Romanos, no seu capítulo 7, número 1 a 6, que trata acerca da lei de Deus. Hoje nós vamos começar com uma parte, a ideia é que possamos retomar esse assunto na próxima quarta-feira também. Então eu vou ler verso 1 a 6 rapidamente para sabermos do que trata o sermão dele, Diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, o texto, Romanos 7, 1 a 6, vamos ver aqui o sermão de Sproul. Atenção ao texto, diz assim, o Sproul, agora não, por termos morrido com Cristo, não somos mais escravos da lei. No entanto, a lei de Deus ainda desempenha um papel importante na vida cristã. Nesse sermão, R.C. Sproul nos ajuda a compreender a relação entre o valor da lei para o cultivo da justiça e a liberdade que experimentamos como aqueles que foram justificados pela fé somente em Cristo. Então nós vamos ver essa relação do valor da lei para o cultivo da justiça e para a liberdade cristã. 1. Morto para a lei. Paulo agora continua aplicando o conceito monumental de termos sido crucificados com Cristo, quando o capítulo 7 diz: ou não saber, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, pois a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Paulo faz uma analogia, que é uma comparação, história, entendida neste texto sobre casamento. É muito simples. Você se casa, você faz seus votos. Na maioria das liturgias do casamento, quando as promessas são feitas, prometemos honrar um ao outro e cuidar do outro enquanto ambos vivemos. Entendemos que, se um dos parceiros nesse pacto matrimonial falecer, todas as obrigações da pessoa restante que foram juradas nos votos daquele casamento são agora anuladas. E a viúva ou viúvo estão completamente livres aos olhos de Deus para se casar novamente com outra pessoa. A lei que nos une e regula nossos casamentos está em vigor em nossas vidas apenas enquanto o nosso parceiro permanecer vivo. Isso é bem simples, não é? Não precisamos nos esforçar muito para isso. Aqui tudo bem, Agora vamos ver onde ele quer chegar. Vamos ver. Ele continua. A dificuldade reside no ponto central da analogia feita por Paulo. Lemos no versículo 4. Portanto, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que vos caseis com outro. Observe a mudança aqui.
Não é que seu cônjuge morreu, mas você morreu. Observe que Paulo não disse que a lei morreu, mas que você é quem morreu. E como você morreu, seu casamento com a lei acabou. A lei não terá mais domínio sobre você, como tinha antes de você morrer. Você morreu em Cristo, e em Cristo a lei foi cumprida. Então, é muito interessante, porque às vezes nós pensamos, às vezes alguns cristãos, ou alguns leitores podem pensar indevidamente que a lei que está morta e nós estamos vivos. Não é essa analogia, não é precisa. É importante o fato de que a lei continua vigente, né? A lei, ele vai entrar nisso um pouco mais, ela só não tem poder sobre nós, porque em Cristo nós estamos mortos. Nós somos aqui um monte de Walking Dead, né? Somos mortos-vivos, né? Estamos mortos em Cristo, né? E a lei não tem poder sobre nós. Que lei é essa, né? São os 10 mandamentos? Será que isso é lei? Esse ponto precisa ser esclarecido para que a gente possa entender a dimensão e o alcance dessa nossa morte. Vamos dar uma olhadinha na 2, aliança da criação. Precisa ser lido conjuntamente, tá, meus irmãos? E a gente volta. Permitam-me voltar um pouco e dar-lhes um contexto. Em primeiro lugar, quando Paulo fala sobre a lei, aqui podemos perguntar o seguinte: ele está se referindo à lei cerimonial? Ele está se referindo à lei de Moisés dada no Sinai? Ou está se referindo à lei em um sentido mais amplo? Estou convencido de que ele está se referindo a toda a lei moral de Deus, não apenas aquela que foi dada por Moisés, não apenas aquela que se encontra nas cerimônias do Antigo Testamento, mas que remonta à criação. Então, a lei que não tem o alcance de nos escravizar, não é a lei dos 10 mandamentos que é dito lá em Êxodo, no capítulo 20. É a lei que se estabelece lá na criação, no Éden, quando Deus anexa a norma a um cumprimento do homem para a vida. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali há uma lei sendo aplicada. Isso que vai dizer. Lembre-se, Paulo já havia trabalhado no capítulo 5 o ponto de que a morte reinou de Adão a Moisés. O que isso provou? Provou que sem a lei não há pecado, e sem o pecado não há morte. Visto que a morte entrou no mundo com Adão e Eva, e muitas pessoas depois de Adão e Eva morreram, antes que a lei de Moisés fosse dada, isso significa que o pecado já existia muito antes da lei de Moisés. Estão acompanhando, né? A única maneira pela qual o pecado poderia existir no mundo antes da lei de Moisés é que havia outra lei que precedeu a lei de Moisés. A saber, a lei moral de Deus, que ele revela na natureza e em nossas consciências. Então, a lei que está sendo tratada não é a lei promulgada, publicada no capítulo 20, mas é a lei, que está desde a época da criação. Então, veja lá, ele vai retomar. Desde o princípio, a lei de Deus tem domínio sobre nós. Desde o princípio da queda, as consequências da lei de Deus resultaram em nossa morte. Desde a queda, a lei de Deus nos expôs ao julgamento e à condenação à santidade de Deus. Desde a queda, temos estado sob o peso implacável da lei que nos oprime, expostos a cada momento à completa maldição da lei. Mas agora, não é que a lei foi removida e que a lei está morta, mas que em Cristo morremos. E Ele tomou sobre si todo o peso da maldição da lei, para que não tenhamos mais esse fardo sobre nossas costas. Já mencionei antes, e quero repetir para vocês agora a situação de Adão e Eva em relação à aliança original de Deus, a original que Deus fez com o homem. Às vezes, é chamada de aliança da criação, na qual Adão e Eva se encontraram em provação. Eles foram tornados bons, foram feitos à imagem de Deus, mas Deus colocou diante deles um teste e disse-lhes que não deveriam comer do fruto da árvore. Se o fizessem, no dia em que comessem da árvore, morreriam. Mas se passassem no teste, se fossem obedientes, então para eles foi oferecida a árvore da vida. Vocês sabem como as coisas desmoronaram. A teologia reformada chama esse relacionamento original que todos os seres humanos tinham com Deus de aliança das obras.
É claro que o próprio fato de Deus escolher livremente entrar em qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de acordo promissório de promessas, né, com suas criações é pura graça, sabemos disso. Mas a aliança graciosa que ele fez com Adão e Eva é chamada aliança das obras, porque os termos ou condições para as bem-aventuranças, para a bem-aventurança, estão relacionados à obediência. Então, isso aqui para nós é importante, meus irmãos e irmãs. A lei, o entendimento que nós devemos ter da lei não é apenas a lei promulgada em Êxodo 20, eu repito, mas é a ideia de lei lá na criação. E segundo Romanos 2, porque é o que Sproul está fazendo aqui, lembra Romanos 2 que diz que os gentios não tendo lei promulgada, né, agem como se fizessem por lei, dando mostras que a lei está no seu coração, na sua consciência. Esta é a lei de Deus sobre todos os povos. Então, por isso, se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir entender a mensagem de salvação. Apenas quando nós entendemos que toda a humanidade possui a lei de Deus e que toda a humanidade está em problemas com a lei, aí quando nós chegamos para ele e dizemos, olha, há uma forma de livramento dessa maldição da lei, que é estar em Cristo Jesus. Ele nos protege contra a ira justa de Deus que cai sobre aqueles que desobedecem à sua lei. Esta que está gravado nos corações humanos, e que nós conhecemos também de forma positiva, pela promulgação no Êxodo 20. O que é a forma positiva da lei? A forma positiva da lei não é de positivo demais, aquele positivo de energia, é positivo de que foi escrita. Então a lei foi escrita, essa é a lei positiva que nós temos, mas nós também temos uma lei, que é a lei interna dentro dos corações. Ela não está sendo contemplada visivelmente, mas ela está lá. A ideia de que não pode se matar, não pode se roubar, por exemplo, são leis comuns em todos os povos, mesmo os mais antigos tinham esse tipo de cuidado e escrúpulo. Agora vamos ver a questão de Cristo, que foi citado agora, que é o que ele vai entrar. Perfeita obediência de Cristo. Vimos anteriormente o forte contraste entre Adão e a resposta calamitosa de toda a raça humana por causa de sua desobediência. Pela desobediência de um só homem, a morte entrou no mundo. O contraste se dá entre o Adão original e o novo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão, assim como o primeiro Adão. Jesus foi posto à prova e submetido a uma provação. Jesus foi exposto ao desafio completo, ao ataque desenfreado de Satanás no deserto por 40 dias, mas resistiu até o fim, afirmando que sua comida e bebida eram fazer a vontade do Pai e que ele vivia de toda a palavra que saía da boca de Deus. Mas ele não simplesmente perseverou em perfeição por 40 dias no deserto. Desde o dia em que nasceu, até o momento em que expirou na cruz, em nenhum momento nesse ínterim, Cristo violou a lei de Deus. O ato perfeito de obediência de Jesus, como eu já expliquei a vocês, é tanto o fundamento de nossa salvação quanto o seu castigo na cruz, quando ele satisfez a ira de Deus pela nossa culpa. Ele morreu pelos nossos pecados e ele viveu pela nossa justiça. Lembrem-se de que, como o novo Adão, Jesus, e somente Jesus, guardou a aliança das obras. Olha só que interessante esse pensamento. Somente Jesus guardou a aliança das obras. Ele fez o que nenhum outro ser humano jamais foi capaz de realizar. Ele permaneceu absolutamente fiel e obediente a todas as leis de Deus desde o princípio. Então, aplicando esse pensamento, a humanidade, é o que ele vai dizer, foi salva, aqueles que estão em Cristo, é claro, pela obediência e pelo cumprimento do pacto das obras em Cristo, porque pela obediência de Cristo é que nós fomos salvos. A justiça dele é aplicada a nós porque ele viveu dentro dessa justiça. É o que ele vai mostrar mais para frente, a partir de agora. O termo aliança da graça refere-se à promessa de Deus imediatamente após a queda de Adão e Eva, quando ele não aniquilou a raça humana, mas prometeu a redenção que viria por meio da semente da mulher, Gênesis 3,15. A promessa da aliança da graça é que você será redimido, não porque guardará a lei, porque não consegue guardar a lei, mas sim por meio do ministério daquele que guarda a lei.
Talvez eu tenha confundido você alguns capítulos atrás, quando disse que, em última análise, por mais que falemos sobre justificação somente pela fé, isso é apenas uma abreviação para justificação somente por Cristo. Porque, na verdade, em última análise, nossa justificação se dá somente pelas obras. A única maneira de alguém ser justificado aos olhos de Deus é por meio da verdadeira justiça. A verdadeira justiça só é alcançada por meio da verdadeira obediência à lei de Deus. Mas eu lembrei você, quando disse que fomos justificados somente pelas obras, que somos justificados somente pelas obras de Jesus, que guardou os termos da aliança das obras. Percebeu o jogo de palavras e como, a rigor falando, o mesmo desafio que condenou Adão foi o desafio que foi cumprido por Cristo e a sua justiça foi aplicada sobre nós? Então, em certo aspecto, o que o Sproul está dizendo? Porque tem dois pactos, o pacto da graça, o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto da graça, ele é derivado do pacto das obras. É Deus dizendo, já que a humanidade não tem condições de cumprir, eu cumprirei pela humanidade, né? Como homem perfeito, Deus, homem, Jesus Cristo. Aí ele continua. Já mencionei mais de uma vez que temos uma crise na igreja hoje, porque as pessoas têm atacado a ideia de imputação do pecado a Cristo. A satisfação da expiação está sob ataque. E da mesma forma a ideia da imputação da justiça de Cristo a nós está sob ataque. A nova visão é que Deus simplesmente recebe as pessoas em sua casa por seu maravilhoso amor e misericórdia. Sua justiça não precisa de satisfação. Sua lei não precisa de cumprimento. Não existe aliança de obras. Poderíamos muito bem arrancar esses capítulos de Romanos de nossas Bíblias e jogá-los no lixo, se essa visão estiver correta. Que é a ideia de que Deus ama as pessoas como elas são e acabou. Não precisa fazer nada. Então você acabou de eliminar um caráter justo de Deus, né? Não vejo como alguém pode ler 3 ou 4 capítulos do início de Romanos e não perceber que o que está em jogo aqui é a penalidade a que estamos expostos pelo pecado, por quebrar a lei, e a única maneira de remediar isso é obedecendo à lei. Você pode tentar fazer sozinho, mas não tem esperança de sucesso. No entanto, nosso Senhor realizou isso, e quando morreu, tomou sobre si o nosso castigo por não termos cumprido a aliança das obras. Visto que ele morreu por nós como nosso substituto, de forma vicária, o apóstolo também vê que, num sentido muito real, morremos com ele. Voltou a explicar lá aquela questão do casamento. Porque morremos com ele, morremos para a lei como forma de salvação. Está percebendo que a lei, ela continua santa, justa e boa, que é o que Paulo irá continuar trabalhando. O problema não é a lei, é quando nós pensamos na lei como projeto de salvação, como autojustificação. Eu cumpro a lei, sou salvo. Esse pensamento é incorreto. A lei não é para a salvação, no nosso caso, porque nós não podemos cumpri-la. Vou trabalhar mais um pouco nisso daqui a pouco. Nunca mais buscamos obedecer à lei para receber a bênção de Deus. Considerações finais. Quero ser muito cuidadoso ao salientar, como Paulo dirá mais tarde, que o fato de estarmos libertos do domínio da lei não nos dá licença para pecar. Nós vamos trabalhar isso na próxima quarta-feira. Somos libertos do domínio da lei, da maldição da lei, e não estamos sob o peso da lei. Mas isso não significa que a lei seja algo ruim, ou que devemos desprezá-la. Então a lei, ela é santa, justa e boa, e ela tem aplicações. Podemos até explicar um pouco mais isso depois. Mas até aqui, o que ele disse são fundamentos importantíssimos. E às vezes isso nos escapa. Então, quando falamos da lei, não é necessariamente a lei promulgada em Êxodo 20. Os presbiterianos não entendem assim. Isso está na nossa confissão de fé, está no nosso catecismo. Quando você vê lá no capítulo 19 da confissão de fé, você perceberá que a tratativa é da lei no Éden. A lei que foi dita e anexada aos nossos primeiros pais. A partir dali, a lei vem até a nossa atual era. A lei ainda está em vigor. Ou seja, toda a humanidade ainda está condenada sob aquela mesma lei em Adão. Nós estaríamos se não estivéssemos em Cristo Jesus. Deu para entender isso? Então, a lei ela ainda está em vigor. Para condenar, inclusive. As pessoas vão ser condenadas pela lei.
Por isso que nós dizemos às pessoas, arrependa-se e creia em Jesus Cristo, porque caso contrário, a maldição da lei a alcançará, e a pessoa irá morrer, justamente, irá para o inferno. Isso é importante saber disso, que eu quero dizer, que senão você cria um limbo. Parece que, na cabeça de alguns, a humanidade não é devedora de Deus, que as pessoas podem ir para o inferno sem ser devedoras. Esse não é o pensamento bíblico. Desde Adão, a humanidade é devedora. E todo aquele que nasce da descendência do tronco de Adão é devedor, né? A não ser o Filho de Deus, que teve o nascimento virginal. Por isso que é importante, lá no credo apostólico de Nicéia, declarar Jesus como Theotokos, né? A ideia de que seu nascimento quebra essa cadeia de eventos a qual todos nós estamos subordinados. Meus irmãos e irmãs, espero que tenha sido elucidante. Nós vamos ficar aqui agora um pouco mais para debater sobre isso. E os demais que me ouvem, eu espero que possam estar presentes na próxima quarta-feira. Que Deus os abençoe. Amém.